A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos para mais uma aula do nosso curso, Conhecendo a Bíblia, livro por livro. Hoje vamos estudar o Evangelho conforme escreveu Lucas. Vamos aqui falar sobre a origem. Lucas fornece uma introdução. Essa introdução se encontra no capítulo 1, versículo 1 até o 4, onde ele declara os seus objetivos, os métodos empregados e as suas afinidades com aqueles que empreenderam a mesma tarefa. Dessa introdução, capítulo 1, versículo 1 até o 4, tira-se várias referências. Havia na época de Lucas várias obras que continham apenas uma relação parcial da vida e obra de Jesus. Essas narrações tinham tentado um arranjo sistemático dos fatos disponíveis, conforme a gente pode observar no versículo 1 do capítulo 1, onde ele diz, pôr em ordem a narração. Terceiro, esses fatos eram conhecidos do mundo cristão, conforme a gente pode ver no versículo 1 do capítulo 1, onde Lucas escreve, entre nós se realizaram. Quarto, o autor sentia-se bem informado e capaz de escrever, conforme ele diz lá no capítulo 1, versículo 3, também a mim me pareceu bem. E quinto, as suas informações vieram de fontes oficiais, conforme ele relata no capítulo 1, versículo 2, foram deles testemunhas oculares desde o princípio. Sexto, Lucas estava familiarizado com os fatos por observação ou por inquirição, ou seja, por uma averiguação minuciosa. O autor Lucas era contemporâneo das testemunhas dos acontecimentos. Sétimo, o Evangelho de Lucas contém muitas particularidades que não aparecem nos outros evangelhos. Oitavo, ele, Lucas, declarou escrever acuradamente, ou seja, escrever com perfeição e com ordem lógica. O destinatário de Lucas era Teófilos, cujo nome em grego significa amado por Deus. O termo excelentíssimo utilizado para se referir a Teófilos, lá no grego é kratistos, era aplicado à nobreza. Então, Teófilo era uma pessoa de alta importância, no mundo greco-romano. Nono, esse destinatário, Teófilo, precisava de mais conhecimento que o firmasse e o convencesse da verdade. O propósito de Lucas era dar ao seu amigo Teófilo conhecimento acerca da verdade. Vamos ver aqui sobre o autor. Lucas era um gentio, ou seja, ele não era judeu, ele era grego, é lógico, então ele tinha o grego como idioma vernacular, o idioma comum, e ele tinha uma grande capacidade intelectual. Isso pode ser visto até mesmo pelo grego utilizado por ele. Os outros evangelistas usaram o chamado grego koiné, que é um grego comum, um grego mais popular. Lucas usou um grego mais polido, um grego mais clássico para escrever o seu evangelho. Lucas teria sido um dos primeiros convertidos em Antioquia da Síria Antiga durante a primeira viagem missionária de Paulo. Encontrou-se com Paulo em Troade, cerca de 51 depois de Cristo. De Troade foi com Paulo para Macedônia, onde se tornou pastor da igreja de Filipos. Quando Paulo voltou a Filipos, na sua terceira viagem missionária, Lucas juntou-se a ele e acompanhou à Palestina. É mencionado nas epístolas da prisão, Colossenses 4, versículo 4 e Filemão, versículo 24, como um dos companheiros. Lucas estaria com Paulo durante a última prisão que precedeu à morte de Paulo.
conforme o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, e versículo 11. Lucas era um pregador ativo e missionário. Foi o primeiro historiador eclesiástico e apologista literário. Como cooperador de Paulo, o seu trabalho refletia o conhecimento de Cristo, que era característico da pregação aos gentios. Vamos ver aqui sobre a data da escrita e o lugar onde o evangelho foi escrito. Talvez sirva como data média o ano 60 depois de Cristo. Nenhuma indicação é dada no Evangelho de Lucas a respeito do lugar em que ele foi escrito. Talvez tenha sido em Cesareia. Conteúdo do Evangelho de Lucas. Lucas segue a principal sequência dos acontecimentos de Mateus e de Marcos. E existem informações exclusivas no Evangelho de Lucas. O nascimento de João Batista é exclusivo do Evangelho de Lucas, assim como o nascimento e infância de Jesus, a genealogia de Jesus em Lucas é diferente da genealogia de Jesus em Mateus, a pregação em Nazaré, relatada no capítulo 4, versículo 16 até o 30, as ordens especiais a Pedro, relatadas no capítulo 5, versículo 8 até o 10 de Lucas. Também temos 6 milagres que foram relatados somente em Lucas. O milagre da grande pesca, Lucas 5, versículo 1 ao 11. A ressurreição do filho de uma viúva da cidade de Naim, Lucas 7, de 11 a 17. A cura da mulher encurvada, que estava enferma há 18 anos, Lucas 13, de 10 a 17. A cura de um homem hidrópico. Hidrópico é uma referência a uma pessoa que sofre de hidropsia, que é uma doença que consiste no acúmulo de líquido e inchaço no corpo todo ou numa de suas partes, como por exemplo no ventre, é popularmente chamado de barriga d'água. Nesse caso, hidrópico foi traduzido pela NVI como corpo inchado. Esse texto está lá em Lucas capítulo 14, versículo 1 até o 6, o relato da cura desse homem. Também nós temos a cura de 10 leprosos, aquela cena em que eles foram enviados para o sacerdote para eles se apresentarem diante dele. No meio do caminho, apenas um retorna para agradecer a Cristo. Aquele que retornou era um samaritano. Esse relato está lá em Lucas 17, 11 a 19. E a cura da orelha decepada. Esse relato está lá em Lucas 22, 49 a 51. Continuando aqui acerca do conteúdo, nós temos em Lucas 19 parábolas que encontram-se apenas no Evangelho de Lucas. Nós temos aqui nesta página 12 e depois as demais estão na próxima página, que são as seguintes: a parábola dos 2 devedores, do bom samaritano, do amigo persistente, do rico insensato, dos empregados alertas, do empregado infiel, da figueira sem figos, dos convidados para a festa, a parábola do grande banquete, do custo do discipulado, e temos a continuação dessa parábola do custo do discipulado. Em Lucas capítulo 14, nós temos 2 parábolas com o mesmo sentido, uma complementa a outra. A parábola da moeda perdida, e conforme essas referências aqui colocadas. Nós temos mais essas outras parábolas aqui nessa página, que também são parábolas exclusivas relatadas por Lucas, que é a parábola do filho pródigo, a parábola do administrador astuto, a parábola do rico e Lázaro, embora muitos teólogos consideram não como uma parábola, o rico e Lázaro, mas consideram como uma história.
a parábola dos servos, também conhecida como a parábola dos servos inúteis, a parábola da viúva e do juiz, a parábola do fariseu e do publicano, a parábola das minas. Então, essas 19 parábolas são relatadas somente em Lucas. Nós temos também outros relatos encontrados apenas em Lucas. É o encontro com Zaqueu, o escárnio de Jesus por Herodes, quando Herodes interrogou Jesus, e o aparecimento de Jesus após a ressurreição para 2 discípulos, sendo que um deles se chamava Cleopas, quando eles estavam indo para o caminho, né, que dava para Emaús. Então, esses são os principais, né, ou as principais peculiaridades, ou palavrinha difícil, meu Deus do céu, peculiaridades do conteúdo do Evangelho de Lucas. O esboço do Evangelho de Lucas. A gente vai ver sobre o esboço, apresentá-lo, né, na próxima aula. Então aqui a gente vai apenas falar sobre essa página aqui colocada, mas o esboço em si, na próxima aula a gente vai apresentar. Então o material de Lucas está organizado em volta do conceito central de Jesus como membro da humanidade, que viveu a vida perfeita e representativa do Filho do Homem pelo poder do Espírito Santo. O desenvolvimento desse conceito tem a sua raiz em Lucas 2,11, onde a criancinha é anunciada como Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, o termo, nesse versículo 11 do capítulo 2, nós temos o termo Salvador, lá no grego soter, indica a sua missão. Nós temos o termo Cristo, do grego Christos, que equivale ao termo Mashiach, do hebraico Messias, e o termo Kyrios, Senhor. Esses dois termos, Cristo e Senhor, eles indicam que Jesus é o Messias, ou seja, Cristo e Senhor indicam o Messiado de Jesus. Então aqui a nossa aula encerra, teremos a continuação dela e vamos retornar aí a esse assunto que é a questão do esboço do Evangelho de Lucas e outros assuntos. Deus abençoe, muito obrigado.